Nesse vídeo você vai aprender todos os segredos de como fazer um maravilhoso pão carioca aí na sua casa, sem precisar daquelas máquinas horríveis de padaria, sem precisar de um monte de ingrediente químico que faz um monte de mal, tá certo? Tudo naturalzinho, tudo aí direto da sua casa e muito crocante, muito melhor que esses pães de francês de padaria, tá? Então, se tu já gostou da ideia, já deixa o like aqui embaixo e fortalece. Pra você que não conhece o canal ainda, a gente tá numa série de pães maravilhosa e esse é o terceiro vídeo da nossa série, que é o pão carioca. Se você quiser ver os outros vídeos dessa série que já saíram e que vai sair ainda mais, é só você clicar aqui em cima que tem a playlist completa de todos os vídeos de pães, tá? Agora bora deixar de conversa e bora pro vídeo que hoje, ó, hoje merece muito like, muito, porque esse vídeo tá maravilhoso. Bora! As principais coisas que caracterizam o pão carioca, gente, é aquela casquinha crocante maravilhosa e aquele miolinho que, se você quiser, dá até para tirar quando você vai comer o pão. Para isso, para essa casquinha ficar crocante e esse molinho ficar molinho, é muito importante que a sua fermentação seja bem feita. Mas é o seguinte, para essa fermentação ser bem feita, o que acontece é que o fermento ele não pode ser ativado durante a sovagem do pão. Ou seja, se você faz um pão com água morninha ou com ingredientes em uma temperatura normal, hoje não. Hoje a gente vai fazer com ingredientes com água gelada. É muito comum nas padarias os padeiros adicionarem o fermento biológico seco ou qualquer outro fermento no final da sovagem, ou ele colocar todos os ingredientes gelados na base da batedeira para bater, lá naquelas batedeiras industriais. Eu testei aqui na minha casa das duas formas, e assim, quando você acrescenta o fermento no final, acontece que o fermento ele não consegue se dissolver com tanta facilidade, ou seja, o pão cresce em alguns lugares melhor, em outros lugares menos. Então, o melhor para se fazer o pão crocante em casa é você colocar todos os seus ingredientes dentro da geladeira uns 15 minutos, uns 30 minutos antes de você fazer o pão. E principalmente a água que você vai usar tem que estar muito gelada. A minha água aqui, ela tem até pedacinhos de gelo, porque esse é o ponto ideal para que seu pão fique crocante e maravilhoso, e fica aquela casquinha assim, ó, que derrete na boca, tá certo? Agora, com seus ingredientes gelados, eu vou colocar um bowl bem grande, 550 gramas de farinha de trigo, juntamente com uma colher de sopa de sal, uma colher rasa de sal e 5 gramas de melhorador para pão. Aí você vai me dizer, Douglas, você já falou que melhorador para pão tem um monte aí de elemento químico que é ruim. Você já falou sobre o Tang Song milhões de vezes aqui. Acontece que eu fui no mercado, mais uma vez, naquelas loucuras de ir no mercado, e eu encontrei esse melhorador aqui, ó, da Dona Flashman. Não está me patrocinando, mas poderia estar, né, Dona Flashman? Contato aqui na descrição. E esse melhorador, eu tava aqui na descrição, ele tem o quê? Ele tem maisena, ele tem alguns ingredientes que eu achei bem interessantes, que são bem naturais, que dão para reconhecer. Ou seja, não tem aquelas químicas pesadas que eles usam nas padarias. Até porque esse aqui é um melhorador mesmo pra gente fazer o pão em casa. E ele sim dá diferença no pão. Ele dá uma melhorada bem boa no seu pão. O seu pão fica bem mais leve com ele, cresce mais fácil e fica mais fácil de sovar, tá bom? Então eu tô usando esse melhorador, mas se você não tiver, não precisa usar. Seu pão vai ficar gostoso também, vai ficar um pouquinho assim, um pouquinho mesmo mais pesado, mas também vai dar certo. Inclusive, aproveita e me segue lá no Instagram, que eu vou fazer um post depois falando sobre a diferença de usar esse melhorador aqui e de não usar ele, tá bom? Junto com esse melhorador, eu vou acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco, que é uma colher de sopa. Aí eu misturo muito bem esses ingredientes secos, tererê, tarará, tchá. E aqui no meio eu vou acrescentar a minha água gelada. E assim, você pode olhar que minha água está muito gelada, ela tá até com um pedacinho de gelo, tá? E são 300 ml de água. Junto a essa água eu vou colocar 2 colheres de sopa de óleo. Eu tô usando um óleo aqui bem neutro, esse aqui eu acho que é de girassol ou é de milho, não sei, é um óleo bem neutro, mas você pode usar qualquer óleo, inclusive o azeite. Mas é claro que o azeite, ele tem aquele sabor próprio, forte dele, e que dá sim diferença no pão. São 2 colheres de sopa. E, gente, basicamente os ingredientes são esses. Agora é só misturar tudo. E agora aquele velho processo que a gente já conhece. Começa a misturar no meio os ingredientes líquidos, e aí você vai pegando um pouquinho da farinha da lateral, vai pegando, até que a massa comece a se misturar muito, fica muito pesado e você não consegue mais mexer com a colher. E aí você tem que usar o seu muque, a sua mão, para misturar. E a primeira dica desse pão é que você vai até se apavorar porque ela tá muito seca, mas relaxa, continua misturando aí, que um momento ele vai se unir e ele vai ficar uma massa mais úmida. Agora sim,
Toma cuidado porque esse processo demora, até porque os ingredientes estão gelados, então a farinha de trigo ela demora para absorver os ingredientes gelados. Então não coloca líquido aqui, não coloca mais farinha de trigo, só continua apertando, continua sovando. É sim uma massa extremamente pesada, inclusive eu quebrei a batedeira testando essas malditas massas de pão carioca, sim. Inclusive deixa o like aqui para poder comprar outra batedeira para mim, porque a minha foi pro brejo, pro outro pão. Vai chegar um momento que sua massa vai unir, vai demorar, mas ela vai se unir. Aqui no meu caso, eu já tirei do bowl antes dela se unir, porque geralmente nos outros vídeos de pães que eu fiz aqui, eu uno primeiro a massa no bowl para depois eu colocar na bancada. Mas eu comecei a perceber que tava dando muito trabalho de misturar ela só no bowl e eu coloquei diretamente na minha bancadinha de mármore que vocês já conhecem também. Assim que sua massa estiver inteira misturada, feita aquela bolinha que vocês já conhecem, começa a sovar essa massa. E aqui, gente, eu coloquei 15 minutos no relógio e assim, tem que obedecer, tem que amassar essa massa por 15 minutos. Não faça besteira de colocar essa massa na batedeira, não faça, porque a batedeira não vai bater, não tem força suficiente. Tem que ser no muque, é uma massa bem pesada, eu acho que ela é tão pesada quanto uma massa de macarrão, tá certo? Então, ó, sova aí por 15 minutinhos, mas é 15 minutinhos depois que sua massa tiver formado a bolinha. Formou a bolinha, liga o cronômetrozinho, 15 minutos e vai sovando. Sovando, sovando na coragem, na força e na garra. Vai suar um pouco, mas aí já emagrece um pouco para poder comer o pão e engordar de novo e continuar a vida. Porque a vida é assim, come, engorda, faz força, emagrece e tá tudo bem. Depois desses 15 minutos, o que você precisa fazer? O muito comum nas padarias é que eles passam essa massa por meio que centrífugas, eu não sei se é centrífugas o nome, mas ele meio que abrem a massa, dobram, como se estivessem fazendo uma massa de croissant, que é aquela massa folhada. Então, meio que a gente vai folhar essa massa do pão. E esse processo de dobragem, de dobratura, de dobra, é exatamente esse processo de dobra que deixa que o seu pão fique com aquele miolinho separado da casca, incrível. Então é simples, você vai começar a abrir sua massa com um rolo, eu comecei a abrir, e você vai colocar um pouquinho de óleo na mão. Espalha sobre toda a sua massa, besunta a sua massa e a sua bancada com bastante óleo, e aí você começa a abrir sua massa. Você vê que com óleo, a massa ela começa a abrir com uma facilidade assim enorme. Então abre essa massa e você vai dobrar como se fosse uma carta. Dobra no meio e dobra no meio. Vira sua massa e abre de novo. E assim, não tem muita regra aqui para você fazer as dobragens. Não é como um croissant que tem que ir 10 milímetros para cá. Não, aqui é só você ir dobrando, colocando um pouquinho mais de óleo, tá? Porque essa casquinha com óleo, esse pouquinho de óleo, separa a sua massa depois. Isso fica bem interessante, tá certo? Aí você faz mais ou menos umas 10 dobragens. Dobra de um lado, dobra do outro, vira. Uma. Dobra o lado, vira duas. E assim você faz 10, tá certo? Até você aguentar. Você vai ver que vai ter um momento que o glúten que você sovou e você esticou ele vai estar gritando de dor porque ele não aguenta mais ser esticado. Mas isso é muito bom porque sua massa fica muito mais leve porque o glúten vai estar super, super forte. Terminado esse processo, você volta a fazer aquela bolinha com a massa. Nesse momento, essa massa está muito mais levinha do que quando você começou. E ela pode estar meio estranha com os buraquinhos, mas é normal, porque se lembra que você fez camadas com óleo de folhagem. Então ela começa a ter uma característica mais ondulada. Nas padarias, essa massa estaria extremamente lisa. Mas lembra que nas padarias tem máquinas específicas para isso. E em casa a gente não tem. A gente tem um muque e as coisas que a gente usa normais, tudo bom? Agora é simples, acabou o sofrimento. Você vai pegar essa massa, eu dividi aqui em 12 pães, deu 12 pães de 70 gramas. E aí eu vou enrolando essas massas. Na verdade, você não precisa fazer bolinha. Você separa a massa em 12 pedacinhos iguais, mais ou menos iguais. Não precisa também se prender a isso, não. Eu sempre peso para ficar bonitinho aqui, tá certo? Aí o que eu faço? Eu abro com o rolo cada pedacinho de massa, abro com o rolo, estico ele e depois eu dobro. Aliás, responde aqui nos comentários, como é que você conhece o pão francês na sua cidade? É pão carioca, pão francês, cacetinho, cacetete, pão, sei lá, não sei, como é que você chama o pão francês que eu quero saber. Eu sei que tem um monte de gente aqui que não é de Ceará, e como é que você chama esse pão aqui? Bota aqui nos comentários, tá? Em inglês e fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, não é conhecido como bread French, seria pão francês. É conhecido como bread roux, que é o pão enrolado. Justamente porque nesse processo de fazer os pãezinhos, a gente enrola ele. Então, fora do Brasil, ele é conhecido como roux, que significa enrolado, rolinho, alguma coisa do tipo. Tá certo? Então, é por esse processo aí final de enrolar a massinha que ele é conhecido fora do Brasil de roux. Tá
tá certo? E eu quero saber como é que vocês chamam na sua cidade, como é que é o nome desse pãozinho, tá? Lembrando que, desde o momento que eu comecei a misturar os ingredientes até agora que eu enrolei, eu não deixei esse pão parado, tá? Ele sempre estava em movimento, até porque a massa tem que estar ainda geladinha aí nesse momento. É claro que nesse calor aqui de 900 graus, não tem pão que não esquente com essa quintura. Mas, lembra sempre de fazer, colocar água gelada, que vai chegar um momento que vai dar certo, igual o meu. Se o meu deu certo nessa quintura inteira, então com certeza o seu vai dar certo, vai ficar tão crocante como o meu, tá certo? Agora é o seguinte, fez os seus pães, eu coloco numa forma untada, tá, gente, com manteiga, só pra garantir que não vai grudar, que ele não gruda, tá certo? E aí eu deixo crescer, coloco um paninho por cima e eu deixo crescer. Aqui, em 30 minutos esse pão cresce e triplica de tamanho, mas aí depende do calor da sua cidade. Lembra que agora, como ele vai crescer, você coloca ele num cantinho mais quente, porque o fermento pode ser ativado agora, já que você fez todo o processo, sovou, enrolou, triplicou de tamanho, tá? E assim, não faz a loucura que eu fiz, que é colocar um pão perto do outro, porque eles vão virar loucos e eles vão meio que se entortar igual os meus. Eu queria que o meu tivesse ficado retinho, mas eles cresceram do jeito que eles quiseram, porque eles são chatos. Eles não crescem como eu quero. Depois que seu pão cresceu, tá bem bonito, eu vou fazer aquele corte que os padeiros fazem, que eles cortam com a gilete. Eu pego uma giletezinha nova, eu pego um pouco de água. O que eu vou fazendo? Coloco a minha gilete num pouco de água e vou fazendo aquele risquinho no meio dos meus pães. Cada pãozinho eu faço um risquinho. Esse processo, o ideal é ser feito antes do pão estar totalmente crescido, para ele dar aquela abertura. Eu deixei os meus pães crescerem, só vim lembrar de cortar depois que estavam crescidos, então por isso que eles não abriram como os pães de padaria. Mas você que está na sua casa, 15 minutinhos cresceu, começa a cortar, fazer esse cortezinho no meio dos pães, e aí só depois você leva para crescer. Depois, quando na hora de assar, o que você vai fazer? Eu coloco uma forma embaixo do meu forno e eu coloco uma xícara de água nessa forma para criar vapor, exatamente para o meu pão ele crescer com aquela casquinha. Porque também o vapor influencia a casquinha do seu pão ficar bem crocante. O que acontece nas padarias é que eles têm fornos aí maravilhosos que ficam jogando água em cima do pão. E aí a casquinha fica crocante, levinha, maravilhosa. Como a gente não tem essas máquinas que são super caras em casa, então a gente faz um jeitinho de seu pão ter vapor, tá certo? E aí eu deixo esse vapor aí uns 15 minutos assando juntamente com o pão. Ou seja, eu pré-aqueço o meu forno no mais alto que o meu forno for. O meu aqui vai até 280 graus, é um forno bem alto daqui de casa, talvez o seu não seja, mas não tem problema. Aí eu coloco uma forma seca embaixo do forno, deixo por 2 minutinhos, aí eu coloco água. A água já vai subir, vai fazer um vapor. Aí eu coloco meus pãezinhos que já cresceram aí dentro do forno. E aí eu deixo assar pelo tempo que eles assam, que é geralmente de 30 a 40 minutos. Lembra sempre de deixar a água nessa forminha embaixo, tá? Se você deixar ela seca, pode ser que ela meio que dobre, porque o forno é bem quente. Temperaturas altas fazem com que os alumínios eles meio que entortem, tá certo? E aí depois de 30 minutos você olha a coloração do seu pão. Se seu pão tiver mais moreninho, você gosta mais dele, eu gosto do meu mais moreninho mesmo, tá? Ou se você quiser mais branquinho, aí você que decide o tempo de forno, tá certo? E aí é partir pro abraço. E gente, eu fiquei tão feliz quando eu consegui o resultado dessa receita, porque é uma receita que eu tenho tentado há tanto tempo e fica pesada e não fica crocante o suficiente ou fica muito dura, e essa aqui ficou extremamente perfeita. Ficou do jeito que eu sempre quis fazer o pão francês. Eu fiquei muito feliz quando eu terminei de realizar essa receita. Eu fiquei apaixonado por essa receita. Fiquei muito gostosa, muito maravilhosa. Eu fiquei um xodozinho desse pão. E se você gostou do vídeo, você deixa o like, se inscreve no canal. Esse vídeo vale muito a pena, gente, porque realmente eu fiz 30, 40, 50 receitas dessas pra chegar nesse pão maravilhoso. Pipoca, toda vez que vídeo quer aparecer, filho, não pode.
Dá oi pras pessoas. Muitas vezes pra dar certo, gente, assim, deu muito trabalho até chegar nesse resultado maravilhoso, tá? Então, vale muito seu curtida, vale muito seu compartilhamento. Compartilha no grupo da família. Ensina tua tia a fazer um pão carioca gostoso, tá? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita, comentem aqui qual deve ser o último vídeo. A gente vai terminar essa série de vídeos de pães na próxima semana, porque logo vai começar as receitas de Natal. Então aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder a notificação. E é isso, beijo no coração de todo mundo e até semana que vem com um vídeo maravilhoso, novo, incrível, tá? E compartilhe, tchau! Para vento, não venta meu vídeo, não quero que saia o vídeo com vento.